E começa hoje o julgamento do maníaco que chocou a Áustria e o mundo com uma história de barbárie. Josef Fritzl, de 73 anos, manteve a filha trancada no porão de casa durante 24 anos e teve 7 filhos com ela. Lembra desse caso? Desde abril do ano passado, a pequena cidade de Amstetten se pergunta por que demorou tanto para descobrir os horrores ali do lado. Vamos ao vivo a Londres saber dos detalhes com o correspondente Marcos Losecan. Losecan, esse é o caso mais hediondo da história criminal da Áustria. Renata, está sendo chamado o processo do século. O desfile dos horrores cometidos por um suposto pacato pai de família vai acontecer num tribunal da pequena cidade de St. Pölten, a 60 quilômetros de Viena. A lista de crimes é longa. Estupro, incesto, sequestro, escravidão. O que mais espanta é a identidade da principal vítima, a própria filha do réu. Elizabeth, que tinha 18 anos quando foi sequestrada pelo pai, agora tem 42 anos de idade. Para preservar a imagem de Elizabeth, a promotoria gravou o depoimento dela em vídeo. O relato das atrocidades tem 11 horas de duração e vai ser apresentado somente aos 4 juízes e 8 jurados. Losecan, qual é a pena prevista para um caso como esse? Se for condenado, Renato, Josef vai passar o resto da vida na prisão. Ele também é acusado de homicídio por ter se negado a dar assistência médica a um dos filhos que teve com Elizabeth. O menino nasceu com problemas respiratórios e acabou morrendo. A sentença deve ser anunciada na sexta-feira. Esta manhã, Josef chegou ao tribunal usando uma pasta dessas de arquivo para tentar esconder o rosto. Caminhou até a sala de audiências escoltado por policiais e ocupou seu lugar no banco dos réus. A imprensa só teve acesso aos momentos iniciais do julgamento. A barbárie veio à tona em abril do ano passado, quando a primeira filha que Elizabeth teve com o próprio pai passou mal e precisou ser hospitalizada. Os médicos desconfiaram do caso e chamaram a polícia. Só então o monstro austríaco foi descoberto e preso. O pesadelo de Elizabeth já durava 24 anos. Começou quando ela foi aprisionada pelo pai num pequeno esconderijo construído no porão da casa da família Fritzl. Na época, ela foi obrigada a escrever uma carta endereçada à mãe, dizendo que tinha fugido para seguir uma seita religiosa. A partir daí, foi seguidamente estuprada pelo pai, com quem acabou tendo 7 filhos. 3 dos bebês foram deixados na porta da casa dos Fritzl, com mensagens supostamente escritas por Elizabeth, pedindo que a família os criasse. Durante todo esse tempo, Josef teve uma vida dupla. Na mesma casa onde construiu o cárcere da filha, vivia ao lado da mulher e dos 3 netos. No porão, mantinha trancafiados Elizabeth e os outros 3 filhos que ela deu à luz no cativeiro. O lugar não tinha janela nem ventilação e era isolado por portas blindadas e fechaduras eletrônicas. As crianças cresceram sem nunca ter visto a luz do sol. O advogado de Josef acredita que ele é doente e deveria ser internado num hospital psiquiátrico. A promotoria afirma que Josef sabia o que estava fazendo. Atualmente, Elizabeth vive com a mãe e os 6 filhos num endereço secreto. Todos assumiram identidades novas. Nem poderia ser diferente, né, Renato, Renata? Depois de uma tragédia dessas, o mínimo que essas pessoas podem ter é uma chance de recomeçar. E de tentar recomeçar, e claro, e todo o apoio tem que ser dado a elas, Marcos Losecan.